Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Deep Learning. Nessa aula, nós vamos tratar sobre redes neurais convolucionais. Muito provavelmente será dividido em 3 vídeos. Esse é o primeiro dos 3. Para que servem as redes neurais convolucionais? Bom, esse tipo de rede ele é bastante usado e tem uma proeminência maior na área de visão computacional, né, onde a gente trabalha com classificação, trabalha com segmentação de imagem e outros problemas. É onde esse tipo de modelo ganhou visibilidade. Não é o único tipo de aplicação. A gente vai ver mais para frente que a gente pode aplicar as redes convolucionais em sinais, em séries de tempo, em dados não estruturados, inclusive em grafos e outros tipos de problemas. Mas o problema que surgiu, o problema que deu proeminência a esse tipo de modelo é justamente trabalhar com imagens. E um dos primeiros exemplos que aparece aí nos livros, nos tutoriais, é uma base de dados aí, aonde você tem que classificar se a imagem é de um gato ou de um cachorro, tá? Então, basicamente, dado uma imagem, eu quero fazer aquela classificação, a velha classificação que a gente já tem feito durante as outras aulas. Só que agora eu percebo que normalmente os desenhos são um pouquinho alterados, agora os desenhos das redes aparecem dessa forma, a forma de um retângulo mostrando que é um layer, né? Então, cada retângulo aqui, ele demonstra que é um layer da nossa rede, né? Então, é uma camada da nossa rede neural. Mas mais que isso, o fato de ser um retângulo implica que a gente vai estar trabalhando com dados em 2 dimensões, né? Deixando um pouquinho mais claro, antes nós tínhamos a nossa rede convolucional mais ou menos desse jeito, a nossa rede neural, aliás, certo? Então a gente tinha primeira camada, segunda camada, terceira camada, e os nossos dados eles eram do tipo vetor aqui, né? Era um vetor X de entradas, né? Obviamente, se eu tivesse várias entradas, eu tinha uma matriz X na nossa matriz design, né? Mas uma amostra em particular, ela era expressada na forma de um vetor, por isso que a gente fazia lá o produto escalar vetor pesos. Nas redes neurais convolucionais, a nossa forma de entrada normalmente não vai ser um vetor, e sim vai ser um retilíneo, vamos dizer assim, de neurônios, tá? Então, por isso que a gente normalmente, em redes neurais convolucionais, a gente desenha esse tipo de abstração aqui, tá? Mas isso vai ficar mais claro nas próximas aulas. Então, para que serve redes neurais convolucionais? Primeiro, para fazer classificação, por exemplo. Então, classificação, classificar entre gatos e cachorros. Outra aplicação aí bastante interessante de redes neurais convolucionais é detecção de objetos. Eu quero saber quais são os objetos que existem na imagem e fazer aqui um bounding box sobre eles. Tá? Esse método em particular ele chama YOLO, né? You Only Look Once, YOLO, né? Bastante conhecido aí na literatura justamente porque faz esse tipo de brincadeira. Se a gente, extrapolando um pouco, né? Se a gente tirar a imagem e pensar, por exemplo, em sinais, eu quero classificar um sinal de voz de uma mulher e de um homem. Quero separar um sinal que é de uma mulher e um sinal que é de um homem. Se a gente pensar em detecção de objeto do ponto de vista de sinais, poderia ser um pico lá num determinado ponto de um sinal, dizendo que existe por exemplo, um alarme, né? Um alarme tocando durante o tempo, né? Então, as coisas têm sua correlação, né? Normalmente se explica redes neurais convolucionais usando a ideia de processamento de imagem porque é mais visual, mas é perfeitamente estendível e facilmente estendível para qualquer outro tipo de problema, seja ele 1D, né, no caso dos sinais, seja ele 2D no caso das imagens,
seja ele 3D no caso de um vídeo, seja ele num formato inclusive não estruturado, no caso de grafos e outras brincadeiras, né? Tá? Então esse artigo bastante interessante, que é o artigo do Iolo, né? Tem o objetivo de detecção de objetos. Se a gente for um pouquinho mais além, ainda a gente tem a ideia de segmentação de objeto, que é além de fazer o bounding box, eu vou selecionar exatamente quais são os pixels aqui que pertencem à pessoa, ao carro, à mesa, à cadeira, né? Então, existe um pouquinho de diferença aí entre detecção, é dizer que só existe, está mais ou menos ali, e o outro é segmentação, que é pintar, né? Escolher exatamente os pixels que pertencem àquele determinado objeto. Também é um outro tipo de aplicação aí que é bastante usado na literatura. Um modelo aí, por exemplo, é as MarkRNN que fazem esse tipo de solução, mas tem vários, tem vários. Um outro tipo de aplicação ainda, né? Então a gente tem a classificação clássica, gato-cachorro, a detecção de objeto dentro de uma imagem, a segmentação de um objeto, e a gente tem problemas do tipo Face Recognition, aonde eu vou ter duas redes, a gente chama essa arquitetura, né? Onde eu tenho duas redes, e no caso aqui elas são duas redes iguais, certo? A gente chama isso de redes siamesas. E quando eu tenho duas redes, o que eu quero dizer aqui no fim das contas não é se é um homem ou se é uma mulher. Eu quero um vetor aqui, um vetor de característica, por exemplo, pode ser de 128 dimensões, e aqui os 128 dimensões, aonde eu possa calcular a distância, né? E aí eu uso esse vetor aqui em agrupamento, uso para fazer detecção de face, uso para N outros problemas aí, né? Mas essa arquitetura de redes siamesas aqui, então eu tento fazer com que esse vetor gerado pela essa minha rede seja o mais próximo possível de um outro vetor gerado por uma imagem da mesma classe, né? Então aqui a gente tem a face de uma pessoa rindo, a face de uma pessoa, da mesma pessoa não rindo. Eu espero que esses dois vetores sejam extremamente parecidos, porque obviamente eles pertencem à mesma pessoa. Já se eu tivesse uma pessoa diferente, né? Eu gostaria que esse vetor fosse extremamente diferente, justamente para quando eu for calcular similaridade, distância, eu conseguisse fazer essa diferenciação. É uma espécie de classificação, só que é uma classificação, vamos dizer assim, de forma um pouco indireta, né? Acaba indo. Esse tipo de aplicação é o clássico tipo de aplicação de aprendizado não supervisionado, tá ok? Mas enfim, essas redes a gente pode combinar elas de diferentes tipos, as redes neurais convolucionais. Vocês vão ver que ela vai aparecer aí, esse tipo de rede neural convolucional vai aparecer lá nos modelos generativos, vai aparecer no meio de aprendizado de reforço, vai aparecer nos mais modernos modelos aí de reconhecimento de voz, de fala. Tem muitas aplicações, então é importante entender bastante as suas bases justamente por isso. E é justamente por isso que eu vou separar em três aulas aqui, porque tem bastante detalhes. Não é nada muito difícil, mas tem bastante detalhes, né? Então, nessa aula aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre classificação de imagem, né? Por que fazer classificação de imagem em algumas situações é difícil? Vamos cobrir alguns tópicos aí das bases das redes neurais convolucionais para a gente entender alguns conceitos. Eu vou mostrar a arquitetura de uma forma bem breve, só para a gente ter uma ideia. E eu vou mostrar para vocês que os filtros, né, de convolução dessas redes neurais artificiais acabam apresentando coisas bastante interessantes, né? Para quem já fez alguma disciplina de visão natural, por exemplo, sabe que o cérebro é dividido em níveis, né? V1, V2, V3, lá, ó, a parte da visão do nosso cérebro. E as redes neurais meio que aproximam esse tipo de funcionamento. Mas vamos deixar para comentar lá na frente. E uma breve implementação aqui em PyTorch de uma CNN básica, né?
Na próxima aula vamos falar sobre mais detalhes, né, do tipo padding, dropout, breadth normalization em 2D, alguns detalhes sobre como colocar isso em GPU, mais detalhes sobre a arquitetura em alguns modelos bastante famosos, a ideia de transfer learning, e numa terceira parte eu quero voltar nessa ideia de face recognition aqui, que são as redes siamesas, e tem alguns detalhes bastante interessantes aqui para a gente entender, tá? Então essa é a parte que a gente vai ver hoje. Então essa é a ideia de hoje, partindo diretamente. Bom, fazer classificação de imagem não é algo simples, né? Visão computacional é uma área de pesquisa gigantesca, tem muitos pesquisadores que trabalham em cima desse tipo de problema e não é um problema resolvido, né? Estamos longe de ser um problema resolvido, tem muita coisa a melhorar ainda. Mas só para vocês terem ideia, por que é difícil? Porque eu tenho diferentes formas de iluminação. Aqui, por exemplo, eu tenho um gatinho mais escuro e o mesmo gatinho tirado talvez com uma luz mais forte. Na hora que eu vou fazer classificação, eu tenho que dizer que isso aqui é a mesma coisa que isso. E fazer isso de um ponto de vista de redes neurais é bastante complicado. Imagine o seguinte, imagine que esse pixel aqui, né, um pixel qualquer da minha imagem, ele está ativando em 20, porque a imagem vai de 0 a 255, né? Então imagine que esse pixel aqui, ele está ativando em 20. Porque ele é meio escuro. Aqui ele está ativando em 240, porque ele é muito claro, está extremamente próximo do branco. Então, essa mesma característica aqui que eu vou chamar de x50, né? A característica x50. Lembro que cada pixel é uma característica da minha imagem. Aqui a x50 vale 20, aqui vale 200, 250. A hora que eu faço essa característica multiplicada por meus pesos, o resultado dessa multiplicação é muito diferente do resultado dessa multiplicação. Então, o próprio fato aí de eu fazer uma alteração de iluminação, né, é bastante problemático aí para processamento de imagem. Existem N métodos aí na literatura para tentar fazer esse tipo de correção, né? A vantagem é que as redes neurais convolucionais elas meio que aprendem a fazer esse tipo de correção. Tá? Lembram lá de Data Augmentation, que é uma forma de regularização? Então, você adicionar artificialmente, né, gatinhos, o mesmo gatinho de forma mais clara e mais escura dentro da tua base de dados de amostra seria uma forma de fazer Data Augmentation e forçar com que a rede aprendesse que essas duas coisas são a mesma coisa. Ok? Outra coisa, né? Aqui nós temos uma mudança de ponto de vista, né? Aqui o gatinho está de frente e aqui o gatinho está de lado. E eu tenho que dizer que isso aqui é igual a isso. É bastante complicado fazer isso, né? Não é tão simples, porque aqui, enquanto eu consigo analisar, tem 2 olhos, tem o nariz, 2 orelhas. Aqui eu já não consigo ver que tem 2 olhos. Mal e mal consigo dizer que tem 2 orelhas. Aqui eu consigo ver que tem 2 patas, aqui as patas não aparecem. Então, o ponto de vista, né? Se eu estou vendo de frente, de lado ou até de costa, imagine um gato de costa, eu tenho que dizer que é um gato. Nós humanos, conseguimos olhar para um gato de costa e dizer que é um gato? Né? Normalmente sim. Então, o nosso sistema inteligente também tem que ser capaz de fazer isso. Porque a gente não sabe o que nós vamos encontrar lá dentro, que tipo de problema nós vamos resolver. Vamos supor que eu esteja fazendo um identificador para ver se a pessoa está de capacete ou não está de capacete dentro lá onde as pessoas trabalham lá na construção civil. A pessoa pode estar descosta, a pessoa pode estar de frente, ela pode estar parcialmente oclusa, ela pode estar agachada, certo? O capacete pode ser rosa, pode ser vermelho, pode ser um capacete diferente. Então eu tenho todas essas questões, né? Toda essa variabilidade a ser resolvida, a ser tratada
pelos algoritmos inteligentes. E outra coisa é fazer uma transformação tipo essa aqui, né? Esse gato tem que ser igual a este gato. Não é simples. Imagine a seguinte situação. Imagine que cada pixel aqui desse gato, inclusive os brancos, cada um deles é uma característica, né? Cada um deles é uma característica que vai ser multiplicada por um peso. Aqui eu tenho praticamente um monte de características que não tem nada. Tanto embaixo como em cima. Eu só tenho características no meio da imagem. Enquanto que nessa imagem eu tenho características relevantes tanto na parte de cima como na parte de baixo. Certo? Então, se eu fizer o que a gente estava fazendo até agora, que é pegar a imagem e vetorizar ela, né? O que a gente estava fazendo? Se vocês bem lembram lá, a gente estava fazendo um reshape da imagem, onde essa imagem, em vez de ser 28 por 28, né? Vamos supor aqui que ela fosse 28 por 28, eu transformava ela num vetor de 720 alguma coisa, que eu não lembro, 720, 76 acho que era. Transformava essa imagem aqui num vetor de 776, alguma coisa assim, não lembro. Né? Mas se a gente transformar este vetor e este vetor, o resultado são coisas diferentes. Né? Então é bastante complicado, porque os pesos que multiplicavam aqui a característica da orelhinha, agora vão multiplicar uma característica em branco. Né? Então não é tão simples fazer isso com redes neurais. Né? Ou também uma translação simples. Né? Esse 5 estava aqui e agora está aqui embaixo. Ora, os pesos que estavam multiplicando esse 5 aqui, agora vão multiplicar algo nulo aqui embaixo. E os pesos que estavam multiplicando algo nulo aqui, agora vão multiplicar algo existente aqui embaixo. Então, acaba que o tipo da informação que acaba entrando é totalmente diferente para a rede. É totalmente diferente. Se a gente fizer uma correlação com dados mais estruturados aí que venham de um banco, imagine que aqui ele tinha informação de sexo e idade, e aqui ele não tinha informação de peso e altura, e aqui ele tem informação de peso e altura, e aqui ele não tem informação de sexo e idade. Certo? Seria mais ou menos isso. E eu tenho que resolver esse tipo de problema. Tá? Então é bastante complicado fazer reconhecimento de imagem. Algumas imagens simples, obviamente, dá para fazer. Né? Mas quando os problemas são mais enrascados, do tipo desse nível aqui, aí as redes neurais full connected, né? Ou baseadas no perceptron, não vão dar conta. Tá? O que o pessoal fazia? Né? O que era a visão computacional pré-redes neurais convolucionais? Era o que a gente chamava da visão computacional, que usava características, a engenharia das características feita à mão. Né? Então, por exemplo, em vez de simplesmente imputar na minha rede a imagem da folha, da flor aqui no caso, né? Desculpa, em vez de pegar a imagem das flores e simplesmente colocar a imagem das flores como entrada, eu fazia uma engenharia de características. Ou seja, eu ia lá e media largura, altura, largura, altura. Largura, altura da pétala, largura, altura da sépala. Né? Então, isso é fazer uma engenharia de características. Dado a imagem, ou dado, nesse caso aqui era até a folha real, né? Mas dado a imagem, eu transformava isso em características mais palpáveis. Né? Em imagens a gente vai ter o quê? Passar filtros do tipo wavelet, passar transformada de Fourier, filtros de Gabor, fractais, LBP, tem N métodos onde você pega a imagem pura, né, que a gente chama o dado puro, dado bruto aqui, e transforma ela em características já mais trabalhadas, né? Vamos dizer assim, mais alto nível, uma característica mais alto nível, certo? Outro exemplo de características aqui feitas à mão, né? Seria a ideia de detecção facial. Como é que se fazia detecção facial
pré-redes neurais convolucionais. Era achando pontos característicos, né, na imagem, então eu aplicava uma série de algoritmos para achar pontos de borda, né, da face, de nariz, boca, olhos, e usando esses key points, né, chamam isso de key points, eu começava a fazer medidas aí, qual é a distância do olho para a boca, qual é a distância do olho para o nariz, e assim sucessivamente, né. Então, através dessas medidas, eu acabava fazendo o reconhecimento facial. Isso, de novo falando, né, pré-redes neurais convolucionais. Essa era a forma de engenharia de características, né, feito à mão, tá? Outra forma de fazer engenharia de características, né, na verdade, outra coisa que era bastante feita, além da engenharia de características, era fazer um pré-processamento bastante pesado em cima da imagem. Por exemplo, se eu quisesse reconhecer gatinhos, eu teria que tirar todo o background aqui do cenário, pegar o gatinho e centralizar ele numa imagem de fundo, né? Isso era o que era feito, né? Então eu tenho problemas aí, eu tinha algoritmos para fazer segmentação dessa imagem, tirar o gatinho, depois sim pegar o gatinho e centralizar numa imagem, fazer melhorias de iluminação, fazer melhorias aí, correções de rotação, né? Então isso a gente chama de processamento de imagem. Qual que é a diferença aí básica de visão computacional e processamento de imagem? Visão computacional entra a imagem e normalmente sai uma característica, né? Então feita à mão. Processamento de imagem, entra a imagem, sai imagem, certo? Então eu tinha um processamento, né? No caso aqui eu chamaria de pré-processamento, porque eu faço a extração do background, centralizo o gatinho, depois eu venho talvez aqui, né? Faço engenharia de características à mão, medindo aqui orelhinha, né? Distância, orelhinha, nariz, conto quantidade de olhos, faço uma medida da cor, enfim, posso tirar várias características dessa imagem aqui, certo? Aplico alguns filtros, tá ok? Então essa era a abordagem tradicional de fazer visão computacional. O mesmo tipo de ideia se aplica a processamento de sinais, né? Lá em processamento de sinais a gente não usa o sinal puro. A gente tira informações qual é o pico do sinal, qual é a frequência do sinal, né? A gente acaba fazendo uma engenharia de características desses sinais e acaba também fazendo certas melhorias no sinal, né? Como deixar os sinais na mesma amplitude, né? Ter o mesmo número de pontos no sinal, então fazer ali ou fazer um padding, ou fazer me fugiu o nome agora, mas fazer uma interpolação do sinal, né? Então eu tenho tanto essa ideia de fazer engenharia de características, ela funciona para imagem, mas funciona para sinais também. E a ideia de fazer pré-processamento de imagem também eu tenho em sinais. Segmentar um sinal é pegar só um determinado ponto do sinal lá, que é onde é mais interessante, né, para conseguir tirar informações. Tá? Então, as explicações eu acabo dando aqui com processamento de imagem, mas a gente pode facilmente extrapolar essas ideias para outras áreas, outros tipos de informação. Né? Agora, então, já que a gente falou um pouquinho de classificação de imagem, para a gente ter uma ideia melhor, vamos falar aqui dos básicos da rede neural, certo? Os conceitos mais básicos aqui das redes neurais convolucionais, eles têm basicamente três premissas, que é conectividade esparsa. Isso quer dizer o quê? É bastante diferente da forma com que a gente construía as nossas redes neurais, que a gente estava chamando lá de densa ou full conectadas. Por quê? Porque agora um pixel, se vocês lembrarem, um pixel da nossa imagem, que era uma característica, né? Todas as características eram ligadas a todos os nós. Então eu tinha, vamos desenhar aqui, eu tinha 1, 2, 3 entradas, eu tinha 1,
2, 3, 4 nós da rede. Essa entrada era conectada a todas as outras, a todos os neurônios. Essa entrada a todos os outros neurônios. E essa entrada também a todos os outros neurônios. Então eu tinha uma rede full conectada. Agora, em redes neurais convolucionais, eu tenho uma situação que é o seguinte: as mesmas 3 entradas, os mesmos 4 neurônios. Esse cara vai se conectar apenas os 2, esse cara apenas a 2 e esse cara apenas a 2. Claro, não é exatamente esses os números, é só para um exemplo, né? Então, agora eu tenho a ideia de conectividade esparsa, né? Então, um elemento único, uma característica, agora ela vai ser conectada apenas, né, um pequeno conjunto aí. Aí eu estou pensando em pixel, cada pixel sendo uma característica. Tá ok? Uma outra conceito básico que tem aí sobre redes neurais convolucionais, que alteram bastante a ideia do Full Connected, é a ideia do parameter sharing, ou seja, os mesmos pesos são usados em diferentes lugares da imagem. Antes eu tinha um peso diferente aqui para cada um desses carinhas aqui, para cada conexão eu tinha um peso diferente. Agora pode ser que eu tenha o mesmo peso, né? Então essa primeira conexão aqui vai ter o mesmo peso dessa, que vai ter o mesmo peso dessa, tá? Isso então essas duas características básicas, elas levam a possibilidade de a gente construir redes com mais layers, por isso que chama de DeEP, né? Esse é um dos motivos de chamar de DeEP. Levam a possibilidade de a gente construir mais layers, ao passo que a gente diminui ali a capacidade do modelo. Lembra daquela ideia de o modelo é muito rico, da overfitting, etc. Porque eu diminuo muito o número de parâmetros livres que eu tenho na rede. Tá? Então, a conectividade esparsa e a ideia de compartilhar parâmetros, já que é o mesmo parâmetro, eu faço só um update para aquele cara, isso me leva a uma situação onde eu tenho um número muito reduzido de parâmetros, se comparado à mesma arquitetura feita com uma full conectada, né? E aí, como eu tenho menos parâmetros, eu consigo colocar mais layers encadeados, né? E a ideia dos layers é que eles acabam extraindo de forma hierárquica características interessantes da nossa imagem, tá? Lembrando que quando eu falo imagem, de novo, eu estou falando abstraiam para qualquer outro tipo de problema. Quando que tudo começou? Tudo começou, pelo menos essa ideia das redes neurais convolucionais, em 1989, trabalho do Ian LeCun, que obviamente depois seus colegas, né? Mas o Ian LeCun foi um dos premiados aí com o prêmio Alan Turing, que é o Nobel da Computação em 2018. Né? Esse é um dos artigos, esse é o primeiro artigo que se tem conhecimento que usa um esquema muito parecido com redes neurais convolucionais. Tá? Não vou me ater aqui, porque esse desenho aqui é um pouco difícil de entender. Vou nesse desenho aqui, que é um pouco mais fácil de entender. Também um desenho de um artigo do professor Ian LeCun, junto com o professor Yosha Bengio e mais 2 outros colegas, de 1988. Você vê que é um bom... não, faz bastante tempo que esses modelos existem, não são de hoje, né? Então, esse tipo de arquitetura nos diz o seguinte, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter a nossa imagem de entrada, no caso aqui é apenas um canal. Eu vou ter os nossos filtros. Então, no caso aqui, eu vou ter o que a gente chama de feature maps, né? São as características, os mapas de características. No caso aqui, eu vou ter 6 filtros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtros. Ok? Então, eu tenho uma camada de aplicação de filtro. É como se eu estivesse aplicando filtros diferentes. Filtro passa baixa, filtro passa banda, filtro passa alta, tanto faz. Eu não sei quais são os filtros. Quem vai definir esses filtros para mim é o aprendizado. Tá?
Vou aplicar 6 filtros, vou ter 6 imagens filtradas. Professor, não entendi nada. Para quem nunca fez um curso de trata aí de filtragem de sinal ou de imagem, deixa eu ver se eu consigo bem rapidinho. Gabor Filters. Filtro de Gabor é um tipo de filtro muito usado em processamento de imagem, tá? Deixa eu ver se eu acho a imagem filtrada. É exatamente isso aqui, ó. Então eu tenho a imagem original, a hora que eu passo um filtro. E qual é o meu filtro? Filtro, aqui tem uma explicação melhor. Ó. Tem uma imagem, tem um filtro de Gabor. Nada mais é do que... Vamos achar aqui um desenho bem bacana. Esse aqui está melhor. Ó. Não, esse aqui está melhor. O filtro de Gabor nada mais é do que uma gaussiana junto com uma frequência. Né? Então, se vocês imaginar uma gaussiana... Deixa eu ver se eu acho uma imagem bacana. Essa aqui, talvez. Então, se vocês imaginar uma gaussiana, eu pego essa frequência aqui, multiplico essa gaussiana por essa frequência, eu tenho esse tipo de resultado aqui. Né? Se a gente acaba olhando de cima esse tipo de resultado, é mais ou menos como eu olhar este carinha aqui. Ok? Talvez passei um pouco rápido, pode ser que nas próximas aulas eu melhore o material. Se eu pego essa imagem e passo esse tipo de filtragem aqui, eu vou ter esse tipo de resultado. Né? Essa é a imagem filtrada, que a gente chama. E aí eu consigo... Tem várias coisas aqui, ó. Por exemplo, o brick filtrado com esse filtro, o resultado é esse. Né? O brick filtrado com esse filtro, ó, veja que é o mesmo filtro, mas talvez rotacionado, o resultado é esse aqui. Esses filtros, depende do filtro, no caso dos filtros de Gabor, eles têm uma seletividade aí de frequência e de orientação. Né? Eu monto um conjunto de filtros variando o tamanho da gaussiana, variando a frequência da gaussiana, variando a orientação da gaussiana. Então eu tenho esse tipo de seletividade. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um determinado filtro, por exemplo, esse filtro aqui, ele vai evidenciar coisas que estão na horizontal. Ó. Veja que ele evidencia bastante a boca, bastante a partezinha escura do nariz, bastante a parte dos olhos e da sobrancelha, onde tem transições de branco para escuro e de escuro para branco. Ou seja, tem uma transição de sinal aqui. Né? Eu venho com um sinal baixo, aliás, venho com um sinal alto, tem um sinal baixo, depois tem um sinal alto de amplitude. Né? Se eu inverter o filtro, se eu rotacionar o filtro, eu vou ter outra resposta. Né? Aqui não está tão claro, mas se eu rotaciono o filtro, eu vou ter a resposta das coisas que estão na vertical. Por exemplo, se eu tivesse filtro rotacionado, muito provavelmente essa partezinha aqui do nariz iria ficar bastante evidente, a parte dos olhos, aqui, tudo que tem uma transição muito forte entre claro e escuro, né? Iria ser bem apresentado, bem salientado aqui na imagem em resposta. Tá? Então essa é a ideia das filtragens. Né? Então a rede neural convolucional está fazendo isso, ela está aplicando uma sequência de filtros, e no caso aqui são 6 filtros. Né? Tem até o númerozinho 6 lá. Tá? Vocês vê, por exemplo, um conjunto de filtros de Gabor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 5. Né? Então tem essa 8 vezes 5, 40 filtros. Né? Claro, esse esquema aqui da nossa rede ele é pequenininha também, né? Então, a ideia da rede neural convolucional eu tenho uma imagem, tenho um filtro, pode ser um filtro passa baixa, passa anda, passa banda, passa alta, tanto faz, passa um filtro que detecta borda, um filtro que detecta, enfim, N coisas. Eu vou ter 6 imagens filtradas, cada uma por um filtro diferente. Eu vou ter uma etapa de subsampling, que agora formalmente a gente chama de pooling, né? Que é fazer uma redução. Então vocês vejam aqui que a imagem original é 28 por 28, ela fica reduzida para 14 por 14.
A imagem original, na verdade, é 32 por 32. Quando eu aplico o filtro, ela fica 28 por 28, porque eu tenho alguns problemas ali na convolução. E depois, na parte 2 da aula, nós vamos entrar nesses detalhes. Mas eu tenho um subsample, divido a imagem pela metade, né? E aí, cada um desses caras aqui, esses filtros aqui vão ser somados e eu vou aplicar novos 16 filtros, gerando nova 16, ou seja, gerando 16 imagens respostas de tamanho 10 por 10. Aqui de 32 para 28 diminuiu 4, de 14 para 10 também diminuiu 4, coincidentemente, os mesmos parâmetros. E aí eu vou ter de novo um subsample, né, de 10 por 10 vira 5 por 5. E aí, na parte final, aqui eu tenho o classificador tradicional, que é o que a gente já vem fazendo. Tá? Então, como eu falei para vocês, essas primeiras 4 camadas, filtragem, pooling, elas são o que a gente chama de extrator de características. É a camada que vai fazer o aprendizado das características. Tá ok? Já essas 3 últimas camadas aqui é um classificador regular, é a nossa rede neural, que a gente aprendeu até a aula passada. Então, até a aula passada, a gente viu várias configurações aqui dessa parte final. Tá? E agora a gente vai ver vários detalhes dessa parte inicial. Então, essas 3 retângulos aqui, eles indicam uma rede neural clássica com 120 neurônios, 84 neurônios, 10 neurônios. Lembrando que talvez seja uma classificação, né? E as entradas é a última parte aqui da camada de extração de característica. Então, o pessoal costuma dividir a rede neural, né, em parte de extração de características e a parte de classificação propriamente dita. Tá? Então, cada parte aqui de filtragem, né, cada bunch aqui, cada conjunto de imagens respostas, elas equivalem aí a uma camada escondida na nossa rede. Tá? No caso, a gente contaria essa rede, né, como uma rede tendo 5 layers. Então, é um layer, 2 layers, subsample a gente não conta como layer, porque não tem parâmetro. Um layer, a ideia do subsample é mais ou menos como um dropout. Né? Não tem parâmetro, é só um processamento que você faz. Então, eu tenho um layer, 2 layers, 3 layers, 4 layers, 5 layers. Tá? Se eu contar, obviamente, o layer de entrada, né, input layer, daí eu poderia dizer que são 6. Né? Depende da forma como você conta, mas lembrando que o layer de entrada não tem parâmetro. Tá? Então, nesse caso desse desenho, é uma Linette 5, o nome dessa arquitetura. Por que Linette 5? Porque justamente tem 5 layers. Tá? Então, é uma arquitetura que representa bem aí a rede neural. Tá? Então, como eu já falei, né? O número 6 de filtro é o número de feature detectors, é o número de filtragens que eu quero fazer. É o número de diferentes filtros. 10 por 10 é o tamanho, né, da imagem resposta. Aqui a parte final é um multilayer perceptron. Nessa arquitetura Linette 5, ela é com perda MSE, mas obviamente nos dias atuais a gente vai usar softmax e cross entropy, teoricamente um pouco melhor, dependendo do problema. Tá? E esses filtros, algumas pessoas chamam de filtro mesmo, e algumas pessoas chamam de kernel. Tá? Então, os dois nomes aí são intercambiáveis, tanto faz. Ok? Na verdade, esses filtros é uma matriz de pesos. É aquela matriz de pesos W, tá? Que a gente já vinha vendo nas outras aulas. Só que elas vão ser reusadas com a ideia de weight sharing, né? De compartilhamento de pesos entre os filtros. Tá?
Então, uma filtragem, né, um filtro vai mais ou menos funcionar dessa forma aqui. Ó, né, o nosso filtro, feature detector, ou filtro, ou simplesmente kernel, nosso kernel, vai ser uma operação de convolução. Para quem nunca viu operação de convolução, é bem simples. Né? Vamos ver se a gente acha aqui. Convolution. Vamos tentar achar um GIF rapidinho. Então, a nossa operação de convolução tem esse GIF aqui. Ó. Então, é o nosso filtro com os pesos andando em cima da imagem, calculando o resultado. Ah, mas qual que é a operação que eu faço em cima disso? É essa operação. Opa, aqui vai muito rápido, porque é um GIF também. Mas é uma operação bastante simples, no sentido de que é simplesmente o peso, que é o meu W, que é o meu valor do meu filtrinho, vezes o X, que é o valor do meu pixel. Isso aqui lembra vocês o quê? Se eu colocasse um mais bias aqui, lembra justamente o que a gente tem lá dentro do neurônio, que é um produto escalar. Aqui eu estou representando na forma de somatório, mas eu poderia muito bem representar naquela forma de WTX, né? Ou até o contrário. Né? Forma vetorial, para quem lembra lá das primeiras aulas. Então, é exatamente a equação que acontece dentro de um neurônio, é a equação de uma convolução. Tá? Normalmente a gente chama, aonde eu estou aplicando esse filtrozinho aqui, eu chamo de campo receptivo. Né? Tanto é que depois eu vou deslocar esse campo receptivo, então vocês vejam aqui no slide, né? Eu estou com o campo receptivo aqui no início da imagem, e eu vou multiplicar o peso do filtro vezes o valor de entrada, somo todo mundo, eu vou ter um valor resposta, que a gente chama de feature map, né, o mapeamento da característica, e aí eu vou deslocar esse filtro para a direita e calcular o segundo feature map. Aí eu vou continuar deslocando para a direita, né? Desloco, desloco, desloco. Quando eu chegar aqui no fim, eu desloco um abaixo. Então eu tenho situações direita, quando eu chegar no fim, desloco um abaixo, começa a calcular features map aqui para baixo. Muito simples, né? Muito simples. Então essa é a ideia toda de convolução. Se vocês jogarem a ideia de convolução em imagens, tem bastante GIF. Vamos tirar até o GIF daqui. Então tem bastante explicações aqui de como proceder. Por exemplo, aqui, né? Esses são os pixels de entrada. Esse aqui é meu X, certo? 1, 0, 0. Esse aqui é meu X. Esse aqui é meus Ws. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes o centro dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, o resultado, o feature map desta região aqui é um 4. Né? Porque eu tenho 5 1s, mas esse 1 aqui multiplicou um 0, então dá um 4 quando eu somo todo mundo. Tá? Então é só ir deslocando a minha matriz de pesos, que é a minha matriz filtro, em cima da minha imagem, que é meu X. No fim das contas, eu tenho exatamente, né? Exceto pelo bias aqui, né? Exceto pelo bias, eu tenho exatamente o que é feito dentro de um neurônio da rede neural. Acho que essa é a ideia mais interessante. Mas esse mesmo filtro, eu vou aplicar ele em todas as posições da imagem. Então eu vou deslocando, né? E é o mesmo filtro que eu vou aplicar para todas as posições. Então é a mesma matriz de peso. É a mesma matriz de peso usada para cada um dos pixels. Para todos os pixels. Ok? Não sei se vocês lembram lá de redes neurais, se vocês vão conseguir fazer essa associação de uma forma fácil, mas se a gente vetorizasse essa imagem e tivesse, por exemplo, vamos supor que a imagem
vetorizada que fosse 4 entradas, e eu tivesse 2 neurônios aqui na frente, cada pixel seria multiplicado por exatamente 2 pesos diferentes. Ok? Nesse caso aqui, cada pixel... Agora, se eu tivesse 50 neurônios aqui, cada pixel seria multiplicado por 50 neurônios diferentes, né? Porque eu iria conectar este pixel a todos os neurônios. Como cada neurônio tem um peso diferente, esse pixel vai ser ponderado aí por 50 pesos diferentes. Nesse caso aqui, cada pixel pode ser ponderado por, no máximo, 9 pesos diferentes. Ok? Essa é a brincadeira, né? Então não me interessa o número... Claro, vai depender do número de filtros. Mas se eu pensar que agora eu estou fazendo conv com filtro, um filtro só, eu vou ter apenas 9 pesos, enquanto aqui eu teria muito mais pesos. Tá? Essa é a ideia daí do parâmetro sharing, né? Do weight sharing. Ok? Então, com essa brincadeira do weight sharing, eu tenho uma redução bastante grande no número de parâmetros a serem aprendidos lá pelo meu neurônio. Né? Isso implica que eu consigo colocar mais camadas, que eu consiga colocar mais filtros, aprender melhor sem necessariamente ter uma capacidade do meu modelo muito grande. Quando eu estou trabalhando... aqui o exemplo é de 3 filtros, né? Então aqui eu tenho um filtro, mas na realidade eu posso, como é nessa imagem eu tenho 6 filtros, né? Então eu posso, aplica filtro 1, gera o feature map 1, que é o pretinho, aplica o filtro 2 e gera o feature map 2, que é o azulzinho, aplica o filtro 3 e gera o feature map 3, que é do vermelhinho. Então cada filtro aí tem, né? Cada filtro tem seu conjunto de pesos separados. Então, se eu disser que eu tenho 3 filtros, cada filtro é 3 por 3, deixa eu ver se tem aqui. Se eu disser que eu vou ter 3 filtros e cada filtro for 3 por 3, então eu vou ter 9 parâmetros para cá, 9 para cá, 9 para cá. Se eu imaginar que eles têm um bias, então eu teria, né, na verdade, se eu imaginar que isso aqui é um neurônio, então eu teria mais um bias, então eu teria um total de 10 parâmetros. Tá? Então essa é a ideia de criar múltiplos filtros. Ok? Não sei se vocês perceberam, um dos detalhes aqui é que depois a imagem de trás é 32 por 32 e depois da convolução dos filtros eu consigo uma imagem final de 28 por 28. Eu tenho uma diminuição. Esse tamanho final da minha imagem, ele é determinado aqui por essa equaçãozinha bem simples, né? Onde aqui é o tamanho da minha entrada. No caso, as imagens provavelmente vai ser sempre quadrada. Então, se eu imaginar aqui que é um 28 por 28, então eu substituo um 28, menos o tamanho do kernel. No caso, um kernel do tamanho 3 aqui, vamos supor, mais 2 vezes o padding. Padding é uma coisa que eu não comentei para vocês, mas vamos supor que é 0 nesse caso. Dividido por stride. Stride é simplesmente o quanto eu ando. Né? Então aqui no caso, vocês verem que eu ando apenas um pixel para o lado e depois eu ando um pixel para baixo. Então meu stride é 1. Poderia andar cada vez, em vez de andar apenas um pixel, eu poderia andar 2, 4, 10. Né? É o passo com que o filtro anda dentro da minha imagem. Nesse caso é 1. Então, jogando os valorzinhos aqui, se a gente pensa, deixa eu ver se fecha aqui,
é que aqui não diz o tamanho do filtro e nem diz o tamanho do stride nem nada, né? Mas, por exemplo, uma imagem que fosse de entrada 32 por 32 com kernel de tamanho 3, deixa eu ver se tem o tamanho do kernel aqui. Não tem. Mas se eu tivesse um kernel de tamanho 3, por exemplo, eu teria, eu acho que é 5 o tamanho daquele kernel ali. Então, 32 por 32, vamos pegar só uma dimensão no caso, então 32 menos 5, 27, né? Acho que é 3 o kernel, então 32 menos 3, 28, o resultado seria 30. Se for 5, 32 menos 5, 27, mais 1, 28, acho que é isso aí. Então, por isso que 32 sai 28, tá? Acho que o kernel aqui é de tamanho 5, não lembro direito. Ok? Esse padding aqui no caso é 0 e o stride é passo 1. Então eu consigo descobrir o tamanho da saída com a informação de entrada, o tamanho do kernel, 2 vezes o padding dividido mais 1. Ok? Para uma imagem de cinza com um kernel, por exemplo, de 5 por 5, nós vamos ter... Essa já é um pouquinho da implementação aqui em PyTorch, né? Então é muito simples, é só chamar torchnconv2d. Então, em vez de ser um neurônio denso, agora ele vai ser um neurônio tipo conv2d. Qual é o número de filtros que eu quero aplicar? 8. Certo? Então eu quero 8 filtragens, eu quero 8 respostas dessa aqui. Eu quero 8 convoluções diferentes. Qual é o tamanho do meu kernel? Qual é o tamanho do meu filtro? 5 por 5. E o stride, quanto que esse filtro vai andar para a direita e para a esquerda a cada passo? 1 e 1. Ok? Então eu vou ter aqui já mais ou menos como implementa dentro do PyTorch. Né? Fica para vocês fazerem a conta aí de qual seria o tamanho dessa saída. Tá? Uma explicação que a gente tem que deixar bem claro é que no Deep Learning a gente chama de redes neurais convolucionais, mas na verdade o que a gente está fazendo é correlação cruzada. Tá? Por quê? Existe uma diferença entre correlação cruzada e convolução, é uma diferença mínima, mas existe. Em algumas áreas é bastante importante essa diferença, mas para as redes neurais convolucionais não vai fazer tanta diferença assim, porque obviamente como o filtro é aprendido, não é eu que estou construindo, o que importa é o resultado e não a forma com que ele é construído, né? Então, se a gente abrir as equações de convolução, normalmente elas aparecem nesse formato aqui, tá? Que é dado um filtro determinado por U e V, dado uma entrada A, eu vou fazer esse A, né? Esse K vezes o A. Eu vou fazer esse K vezes o A. Então, eu acabo fazendo um somatório aqui, ó, da minha entrada A na posição I com um certo deslocamento, né? Então eu desloco, esse deslocamento é positivo no fim das contas, né? Então eu começo de menos até um positivo, né? Menos 2 até 2, algo nesse sentido. O símbolo da convolução normalmente é esse símbolo aqui, tá? Então o sentido da convolução é esse, né? Então eu faço as multiplicações nesse sentido primeiro, né? Então eu começo pelo pixel superior esquerdo e depois eu vou para a parte inferior. Enquanto isso na cross-correlação, desculpa. Então para cross-correlação esse é o sentido, enquanto na convolução eu substituo aqui o sinal de mais por um sinal de menos, né? O que me leva a fazer as multiplicações neste sentido. Então é o contrário. É equivalente a como se eu fizesse um flip, né?
um shift dessa matriz, matriz de pesos. Então tem essa diferença básica entre convolução e correlação, não vou entrar muito nesses detalhes. Para quem quiser saber mais, tem bastante material na internet. Então, enquanto o símbolo da convolução é estrelinha, o símbolo da cross-correlação é essa bolinha com um xizinho no meio. Tá? Mas no fim das contas, a gente acaba usando o nome de convolução, não sei exatamente da onde que veio esse nome, né? Mas não se importamos com isso, embora lá na computação, né, na visão computacional tradicional e na parte de processamento de sinais seja bastante interessante. Talvez só por causa do nome, né? Talvez chamar de redes neurais de correlação cruzada fosse um pouco estranha e o pessoal talvez preferiu convolução, ou realmente talvez quem tenha criado aí o termo, o jargão, não notou essa diferença na hora. Mas enfim, no fim das contas, o resultado desse somatório ele vai ser o mesmo, né? Então, tanto faz a gente chamar de convolução ou de correlação, tá? Como é que funciona o backpropagation nesse tipo de arquitetura? Não sei se vocês lembram desse slide lá da aula número 6, né? Onde a gente tinha o quê? Que este peso W1 ele era compartilhado. Ou seja, o mesmo peso que eu uso como entrada nesse neurônio é o peso que eu uso como entrada nesse neurônio aqui. Ok? Então eu tenho situações, por exemplo, onde eu tenho esse peso compartilhado, eu tenho a regra da cadeia multivariada, né? Onde eu tenho que considerar tanto esse PF de cima, ou seja, esse peso, né? O peso 1 é influenciado pela saída, que é influenciado por essa função de ativação, como o PF de baixo, porque o peso 1 também é influenciado por esse outro neurônio e também pela saída. O loss da saída, né? O loss, a depender da parte aqui da saída, da função de ativação, ele é o mesmo para os dois casos, mas esse termo aqui do A1 ele é diferente, né? Então eu tenho que alguns dos termos aqui, né, esse aqui, eles são diferentes a depender do caminho, mas eles acabam somando na atualização do W1, ok? Então, como eu tenho a ideia de weight sharing, como eu tenho a ideia de que aquele peso ele vai ser usado para diferentes características, é o mesmo peso usado para diferentes características, então eu tenho aí uma derivação multivariada, tá? Aqui um desenho para tentar explicar isso aqui, né? Então eu tenho justamente, né, o mesmo filtro que está passando aqui em cima. Então esse peso que está multiplicando o primeiro pixel é o mesmo peso que está multiplicando o outro pixel aqui embaixo. São características diferentes. Aqui é a altura, aqui é o peso. Aqui é o pixel 1, aqui é o pixel 20, né? Porque se a gente vetoriza a imagem, acaba virando uma outra coluna, né? Mas só que é o mesmo peso, né? Se a gente chamar de peso 1 e peso 2, esse novo peso 1 ele vai ser influenciado tanto por esse cara aqui de cima como por esse cara aqui de baixo. Tá? Por isso dessa regra, né? Que agora eu tenho o loss independente aí. Ok? São vários detalhes, né? Devagarinho a gente vai cobrindo bastante. Se vocês ficarem na dúvida em relação a alguma coisa, por favor, entrem em contato. Tá? Nesse caso aqui, dizem que as CNNs são invariantes à translação, à rotação e à variância de escala. Elas não são realmente invariantes a essas coisas, tá? Vou tentar explicar para vocês o porquê. Existem truquezinhos aqui dentro dessas redes neurais convolucionais que tornam elas
menos invariantes, né? Menos sensíveis a essa variação, mas elas não são totalmente invariantes. Por exemplo, se o 5 está aqui, né, esse feature map vai ativar, enquanto que essa região aqui não vai ativar. Já se o 5 está aqui, esse feature map vai ativar e o de cima não vai ativar. Então, as ativações aqui do meu feature map depende do quê? Da localização. Certo? Então, ainda tem aí embora eu use o mesmo filtro, né, essa localização vai ser diferente, e isso acaba ainda não me trazendo uma invariância. Para diminuir esse tipo de efeito, eu acabo usando camadas de pooling. Então, a camada de pooling é bastante importante aí dentro das redes neurais convolucionais. E é uma coisa bem simples. A ideia é, pega essa imagem aqui que é 6x6 e diz que o nosso pooling aqui vai ser de 3x3. Se o pooling é 3x3, eu divido a imagem em quadradinhos de 3x3 e pego o máximo, né? Então eu chamo de max pooling quando eu pego o máximo. Então nesse quadradinho aqui, qual é o valor máximo? 8. Então, 8. Nesse outro quadradinho, qual é o valor máximo? 5. Então, 5. Nesse aqui o valor máximo é 6. Nesse aqui o valor máximo é 3. Certo? Isso se eu usar o esquema de max pooling. Então, aquilo que eu mostrei para vocês lá atrás, que é esse subsampling aqui, que modernamente eu chamo de pooling, é exatamente isso. Né? Divido essa imagem resultante em quadradinhos, pego o valor máximo. Alternativamente, pode-se fazer uma média, né? Soma todo mundo aqui, faz uma média, vai dar 3,78. Soma todo mundo aqui, faz uma média, vai dar 3. Então, de uma imagem de 6x6, com um pooling de 3x3, eu reduzi, eu fiz um downsize, né, um subsampling dela para 2x2. E é isso aqui que vai passar para a próxima camada. Desvantagem, eu perco bastante informação, certo? Mas acaba que essa posição, né, vamos imaginar que o objeto estivesse aqui, agora o objeto está muito mais próximo aqui do centro total da imagem, então eu consigo, a hora que eu vou aplicar os próximos filtros, eu acabo aplicando o filtro praticamente como se fosse aplicando o filtro na imagem inteira. Tá? Porque eu reduzo, eu trago essa informação mais para o centro. É como se eu estivesse fazendo uma modificação aí, né? Fugiu a palavra agora, mas é como se eu estivesse fazendo com que essa informação caminhasse dentro dos filtros. Ok? A vantagem da camada de pooling é que ela não tem nenhum parâmetro, né? Eu simplesmente digo se eu vou usar o máximo, se eu vou usar a média, e ela acaba se tornando uma camada extra, da mesma forma que um dropout. Ok? Seguindo, então eu já conversei com vocês sobre as partes mais básicas aí da rede neural, as ideias mais interessantes. Talvez eu volte nessas ideias. Essas ideias eu vou acabar revisitando elas nas próximas aulas em algum detalhe. Mostrar aqui a arquitetura geral. Então, a arquitetura geral, essa é um modelo AlexNet, né? E ela tem justamente esse tipo de brincadeira. Tem a entrada, onde eu tenho filtros aqui de tamanho 11x11, é pequenininho, mas dá para ver. O tamanho da minha imagem original é 224x24. E aí esse filtro de 11x11 vai me gerar, a imagem inclusive aqui é colorida, vai me gerar 48 filtros. Depois eu tenho o filtro 5x5, que vai me gerar 128 filtros. Depois eu tenho filtros 3x3, que vão me gerar 192 filtros. Depois eu tenho mais filtros 3x3, que vão me gerar mais 192 filtros. E assim até a camada densa. Esse artigo e esse modelo AlexNet, ele é muito interessante. Ele é aí do ano de 2012.
E ele é exatamente o modelo que ganhou a competição do ImageNet e fez com que essa área aí de redes neurais convolucionais explodisse aí no interesse, né? Então, as alternativas que o pessoal andava fazendo, que era justamente de fazer aquela engenharia de características na mão, agora é substituída por um modelo onde eu entro com minha imagem bruta, né? Isso aqui teve uma classificação extremamente superior a outros métodos que o pessoal estava usando, e por isso do interesse, né? É bastante interessante esse artigo. Esse artigo, na verdade, é um divisor de águas aí, né? O ImageNet justamente é um problema, acho que tem margem maior, isso. É um problema onde eu tenho 1000 classes, né? Então eu tenho um container, tenho uma moto, leopardo, então é classes de imagens, de diferentes imagens. São mais de 1,2 milhões de imagens, classificadas em 1000 classes. A imagem é pequenininha, eu acho que é 205, deixa eu ver, 256 por 256 original, tá? E a ideia é eu dizer a classe. Então, por exemplo, isso aqui é uma... não sei o que é isso. Isso aqui é um barco de container, isso aqui é uma moto scooter, isso aqui é um leopardo. Eu acabo retornando os 5 mais prováveis, né? Eu olho para aquele... Sim, eu tenho... Se eu quero classificar em 1000 classes, eu tenho 1000 neurônios lá na última classe. É simples assim. Então eu pego os 5 neurônios que mais ativaram e vejo lá suas probabilidades, seus logits. No caso aqui eu tenho muita probabilidade de ser um container. Aqui eu tenho muita probabilidade de ser um leopardo. Já nas imagens de baixo errou, né? Então aqui era um griller e o griller acabou sendo o segundo mais com maior probabilidade. O primeiro foi um conversível. Aqui é esqueci o nome, acabei esquecendo o nome aqui, mas fugiu o nome. Aqui eu tenho um dálmata, aliás, essa imagem é bem complicada, né? Porque ela tem cerejas na frente e tem um dálmata atrás. Para mim seria um dálmata. Inclusive a rede classificou como um dálmata, mas o rótulo real seria cereja. E aqui eu tenho um gato de Madagascar como rótulo real, mas ele classificou como um macaco esquilo, porque está numa árvore, enfim, é muito parecido, né? Então você veja que alguns erros aqui até são compreensíveis, certo? E normalmente nesse tipo de competição a gente faz uma acurácia, né, para eu dizer se está certo ou não está certo, eu vejo os 5 primeiros. Como tem muitas classes, né? Então, se a classe real estiver entre os 5 primeiros, então tá certo. Isso a gente chama de acurácia top 5, então tem a top 1, top 5, top 10, dá para medir de formas diferentes. É interessante que o ImageNet ele já inclui a ideia de data augmentation. Então as imagens originais elas são 256 por 256, recortadas, né? Então random crops aí recortada em subamostra de 224 por 224, tá? E uma imagem de 224 por 224 dá um total de 150 mil pixels, porque elas são coloridas, né? Então são 3 canais, o R, o G e o B. Então dá um total de 150 mil características, tá? Aqui tem uma comparação desses modelos. Embora o artigo seja de 2016, já um pouco antigo, talvez, a gente vê a taxa de classificação aqui, no caso aqui já é a top 1, não é mais a top 5, para diferentes modelos. Então aquele AlexNet, o primeiro que ganhou o ImageNet lá em 2012, ele tem uma taxa de classificação aqui perto de 50%. Os últimos modelos aí já de 2016, o Inception 4 já tem uma taxa de classificação de 80%. Tá? E já temos modelos ainda melhores, inclusive. Tá? Nós vamos investigar cada um desses modelos na próxima aula para ver o que eles têm de diferente
um em relação ao outro. Outra coisa que acaba mudando bastante em relação aos modelos é justamente o número de parâmetros. O AlexNet tem lá por volta de 65 milhões de parâmetros, que é o primeiro modelo. Tem alguns VGGs, aqui o VGG19 chega a 160 milhões de parâmetros. Mas aqui tem a acurácia, né? Então não necessariamente quanto mais parâmetros, maior a acurácia. Tem alguns modelos pequenininhos aqui, Inception 4, por exemplo, que tem 35 mil parâmetros, mais ou menos, que tem uma acurácia maior, né? Então tem alguns truques aí que a gente vai colocar dentro dessas redes que vai nos habilitar a diminuir mais ainda o número de parâmetros, fazer um treinamento mais rápido e alcançar uma acurácia melhor. Quando a gente está fazendo convolução com canais coloridos, como é o caso aqui, por exemplo, do ImageNet, né, onde eu tenho uma imagem de 224 por 224 vezes 3 canais, que é o R, G e o B, eu acabo fazendo um kernel cúbico. Né? Eu acabo fazendo... Então, imagine que é 3 por 3, eu vou aplicar esse 3 por 3 no R, mais um 3 por 3 no G, mais um 3 por 3 no B. Então, eu acabo tendo um kernel para cada canal. A gente pode imaginar que esse componente aqui, né, esse componente é um kernel do tipo M1 por M2, 3 por 3 por 3 ainda, né? Esse seria o nosso neurônio, né? Tá? Então, e normalmente a dimensão da imagem, a gente representa ela como sendo altura, largura e número de canais. Já na representação em PyTorch, que acaba sendo uma representação número de imagens, altura, largura, número de canais. Já em PyTorch a gente usa uma representação inversa, que é número de imagens, número de canais, depois sim altura e largura. Tá? Então só mudam aí a forma de representar. Mas, por exemplo, a gente faz esse kernel, aplica este kernel na imagem e gera uma característica de saída. Então, cada kernel desse, mesmo que ele tenha que ser aplicado em 3 canais, vai me gerar uma característica de saída apenas. Tá aqui, inclusive, desenhado. Então, se eu tenho 5 kernels, que seria equivalente a 5 neurônios, então eu tenho 5 imagens resposta. Né? Então, cada kernel aplica, gera 1. Anda com o kernel, aplica, gera mais 1. Anda com o kernel, aplica, gera mais 1. Tá? Então, esse kernel aqui, independentemente se eu tiver que aplicar ele em um canal, 3 canais ou 50 canais, como são as imagens padrão DICOM, por exemplo, eu vou gerar apenas uma característica de saída. Tá? Como eu estou andando com o kernel, eu gero uma imagem de saída, uma imagem filtrada. Como eu estou gerando uma imagem filtrada e eu tenho 5 filtros, eu vou gerar 5 imagens de saída. Tá ok? E aí eu tenho a camada de pooling, que é fazer o downsize, né? O subsampling. Então, falei rapidamente aí sobre as arquiteturas, alguns detalhes, né? A gente vai voltar a essas arquiteturas específicas. Mas o que a rede neural convolucional vê? Né? Isso é interessante, principalmente para quem fez aí alguma aula de visão computacional. Lá dentro da aula de visão computacional, a gente acaba desenhando, por exemplo, filtros que detectam bordas. Né? É igual aqueles filtros de Gabor, filtro de Kenny, entre inúmeros filtros. Né? Então, se você tem uma imagem original como esta, e você tem um filtro de borda como esse aqui, ele vai achar bordas o quê? Bordas verticais. Então, a imagem resposta é exatamente essa aqui. Mais ou menos o que eu mostrei para vocês anteriormente aqui, né? Então, eu tenho um filtro, gera uma imagem resposta, e aí a resposta depende do filtro. Tá?
Então eu consigo fazer coisas desse tipo, gerar um filtro, por exemplo, aqui 3x3 e aplicar aqui, né, esse filtro de 3x3. Posso gerar esse filtro na mão, né, setar ele na mão. E se eu aplicar esse filtro 3x3 nessa imagem de um 6, como ele é um filtro que vai achar bordas verticais, tudo que é vertical está mais... Tudo que é vertical, inclusive, e principalmente tudo que é vertical que vem de algo grande para algo pequeno, né, de algo escuro para algo branco, ele vai ficar mais evidente na imagem, e o que vem ao contrário fica menos evidente, e os horizontais também não ficam evidentes. Tá? Então essa é a ideia de convolução. Para quem não tem a ideia de convolução muito clara, sugiro achar algum tutorialzinho de convolução aí, não é nada difícil de aprender. Tá? Já se eu usar um kernel, por exemplo, aqui é um kernel vertical, né? Se eu usar um kernel horizontal, eu vou evidenciar as bordas horizontais da minha imagem. Né? No caso aqui, borda horizontal da imagem é a parte aqui do 6, principalmente, lá da ponta aqui do meiozinho. Horizontal que vem de escuro para branco. Pode ser o contrário também. Né? Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que eu não preciso setar esses valores aqui. Esses aqui são meus pesos, são meus Ws. A rede neural é que vai aprender esses pesos. Tá? Então, e de forma interessante, tem um artigo aqui de 2014. De forma interessante, se a gente olhar para os pesos aprendidos, acho que está aqui atrás, inclusive. Se a gente olhar para os pesos aprendidos, os filtros aprendidos, lá em 2012, olha só, 96 filtros kernels, né, kernels convolucionais de tamanho 11 por 11, aprendidos pela primeira camada de convolução. Olha só o desenho desses filtros, gente. Não parecem muito com os filtros de Gabor que a gente faz na mão, né? Os filtros de Gabor eles são desenhados na mão, tá? Existe uma equaçãozinha que gera esses caras aqui, ok? E aí eu aplico esses filtros em cima da imagem. Esses filtros aqui foi o que a rede aprendeu. Tem muitos filtros que lembram um Gabor, outros acabam fazendo filtragem de cor, né? Mas tem muitos que lembram aqui uma filtragem de bordas, né? Borda horizontal, aqui algumas bordas verticais, mudando frequência do filtro, assim como são os filtros de Gabor. Né? Muda-se orientação, muda-se frequência, muda-se vários parâmetros. Tá? Aqui tem um desenho bem bacana também. Ok? Então, só diminuir aqui. Então, se a gente seguir nessa mesma linha, esses filtros, se a gente olhar aqui nesse artigo um pouquinho mais para dentro, a gente vê que o Layer 1 aprende alguns filtros desse tipo. Então, o Layer 1 aprende algumas cores, aprende a separar algumas coisas. Já o Layer 2, ele tem esse tipo de filtro, achar coisas redondas, achar bordas, tanto na horizontal como na vertical. Se a gente for alguns slides para frente, vocês vão ver que já no Layer 3 eu acabo combinando bordas com coisas redondas, certo? Para criar estruturas mais ricas. Esse aqui é a imagem original, esse aqui seria o filtro aplicado. E quando eu vou caminhando do Layer 4 para o Layer 5, eu vejo que o Layer 5 ele já começa a evidenciar coisas do tipo, não é só a borda horizontal e vertical, já é uma combinação das bordas, já é uma combinação das cores, evidenciando os olhos, né? No caso das mulheres, evidenciando aqui no caso dos animais, orelhas, olhos, certo? Então esses filtros acabam fazendo esse tipo de... Aqui no caso dos bichos, aqui bastante evidenciado nos olhos, né? Então esses filtros acabam aprendendo a ideia qual que é? Qual que é a ideia central desses slides aqui? É que os filtros acabam aprendendo hierarquicamente
Características muito simples. Olha, o layer 1 aqui apenas bordas e cor, certo? Característica muito simples no primeiro layer e características mais complexas nos últimos layers, ok? Tem alguns aplicativos aí na internet que dá para visualizar isso aqui de forma bem bacana, tá? Em PyTorch, muito simples, tá? Muito simples. Toda essa parte aqui de cima a gente já vinha fazendo. Qual que é a diferença aqui? Eu só faço um if para saber se é uma imagem com um canal só, se é uma imagem colorida. E aí eu seto conv2d, que é o tipo... Agora não tem mais um neurônio denso. Não tem mais uma camada de neurônios onde todo mundo é conectado com todo mundo. Eu vou ter um neurônio, né, uma camada do tipo com neurônios convolucionais 2D. Número de canais de entrada, que eu defino pela minha entrada. Quero 6 filtros e o tamanho do meu filtro. Função de ativação tangente. Max pool, que é aquele downsize, né? Tamanho do kernel, do max pool. E depois eu tenho mais uma camada de conv2d. Como eu tenho 6 saídas aqui, né? 6 filtros de saída, minha entrada é 6, vou gerar 16 agora, com o kernel de tamanho 5. Função de ativação tangente, nesse caso, porque aqui eu estou na Lenet, a Lenet não usava Relu ainda. A Relu melhora bastante o treinamento, no caso, né? E função de ativação de... Aliás, desculpa, é uma camada de max pool para fazer mais um downsize. A saída nesse cara, então olha só, o nome dessa camada é Features, é a primeira camada. Aí eu tenho uma camada de Flatten, que é pegar esse cara aqui e vetorizar. Então a camada de Flatten está pegando as imagens resultantes, está na forma de tá na forma de filtros e imagens, né? E vetorizando, né? Fazendo um reshape. E aí eu tenho a camada Classifier, que isso a gente já tem feito naturalmente, que é um neurônio linear, função de ativação, neurônio linear, função de ativação, neurônios lineares, cospe os logits, e aí eu jogo os logits lá no softmax para me dar as probabilidades. Nada muito difícil de se fazer em PyTorch. Tá? Então aqui fica um código aqui de um VGG aplicado à classificação de gatos e cachorros, caso vocês queiram dar uma olhada. Tá? Uma das coisas que o pessoal procura fazer nas CNNs é tentar entender por que uma CNN classificou o gato como gato e classificou o cachorro como cachorro. Existem algumas tentativas, e isso chama backpropagation guiado, né? Onde você vai voltando o teu backpropagation, ver o porquê que ele ativou os seus losses ali, né? Os seus gradientes. Então, no caso aqui, aonde que a rede neural deu mais importância para o gatinho? De forma interessante, a importância maior aqui foi para as patinhas. Da forma o cachorro também. Ó. O outro gatinho aqui, esse cachorro também. Talvez não seja um exemplo muito bom, mas esse é justamente uma área aonde o pessoal está tentando avançar bastante, que é bastante difícil, que é entender por que eu estou conseguindo classificar gatinho e cachorro, mas eu não estou entendendo o porquê. Por que esse eu estou dizendo que é gatinho e por que esse eu estou dizendo que é cachorro? Né? Os porquês das coisas. Então, se vocês procurarem esse tipo de situação aqui, vocês vão achar. Fica a leitura do livro do Deep Learning. No caso desse livro aqui, é do professor... Fugiu o nome. Vamos esperar abrir. Ou enquanto abre aqui. Então fica a dica aí para vocês, inclusive, seguirem o Twitter. Tá? O Twitter tem pessoas sérias, né? O próprio Ian LeCun está no Twitter, Yosha Benjo está no Twitter, eu estou no Twitter, mas também tem algumas piadinhas de nerd aqui, então fica a ideia de seguir o Twitter, né? Então fica o capítulo aqui das redes neurais convolucionais para vocês darem uma lida, caso tenham interesse, tá? Mas tem bastante outros materiais na internet e na parte 2 do vídeo a gente entra em mais detalhes. Até lá!